Nós vamos hoje passar para o nosso tema, que é Jesus e o amor que liberta. E quem vem nos falar é a nossa irmã que veio lá do Rio de Janeiro, especialmente para esse momento de hoje. E eu não vou falar o currículo da Ana Tereza, é Ana Tereza Camasmi. Todo mundo tem escrito currículo, lógico que tem muita coisa a mais, é uma pessoa com uma formação muito boa, né? Muito concreta. Mas o mais importante, gente, é uma pessoa maravilhosa, simpática. Eu a conheci ontem e já estou assim encantadíssima e ansiosa para ouvi-la. Então, Ana Tereza, a palavra é sua. Gente, eu estou me sentindo em casa. Então, hoje é domingo, né? É dia da gente estar em casa com a família. Então, eu estou em casa com a família. Então, eu pedi para ele aqui uns dias, né? Que eu adoro escrever no quadro. Já estou em casa, eu vou pedir. Que eu me sinto... Acho que as pessoas entendem melhor o que eu quero dizer quando eu consigo escrever. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite. Obrigada, Beth, né? Nem sei onde é que a Beth está. Obrigada, Beth. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã, fechando a Semana Espírita, né? É um momento muito importante, que a gente encontra irmãos queridos de jornada, irmãos também que têm semelhança, né, de ideais. Não é tão simples a gente achar pessoas que pensam parecido com a gente. Geralmente a gente sente muita solidão, porque o que a gente pensa, os valores que a gente tem não combina com nada que está em torno. Então, a gente poder estar num lugar em que as pessoas têm sintonia de ideais e de pensamento, isso dá um conforto para a gente, né? Dá uma sensação que a gente pertence a alguma coisa, que a gente não está aqui tão sozinho, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o amor que liberta. E para conversar sobre o amor que liberta, claro que Jesus é o nosso maior modelo. Quando a gente fala de qualquer coisa, se a gente falar de educação, Jesus é um modelo. Se a gente falar de liberdade, Jesus é um modelo. Se a gente falar de amor, Jesus é um modelo. Então vamos combinar que Jesus é um modelo para qualquer coisa que a gente queira atingir em termos de crescimento e amadurecimento. Então, para a gente poder falar sobre o amor que liberta, eu vou começar pelos aprisionamentos, né? Para a gente poder compreender como é que a liberdade vai se dar nessa perspectiva, né, que a gente tem da doutrina. A gente, quando encarna, enquanto a gente está no mundo espiritual, não, mas quando a gente encarna, nós vivemos um desafio. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma vida finita. Se a gente é espírita, embora a gente saiba disso, mas a gente vive o mesmo conflito de quem não é espírita. Porque a gente tem a bênção de entender isso cognitivamente, né? Kardec fez uma caridade sem tamanho de trazer à luz para nós esse entendimento. É esse duplo caráter que a reencarnação tem, da gente ter o tempo todo essa questão. Eu sou imortal, infinito, mas o tempo que eu estou aqui com essas pessoas é curto. Então, para o Espiritismo, essa noção do tempo é muito importante da gente poder pensar. Porque isso vai reger tudo o que a gente faz. Porque a gente vive uma existência que tem um caráter da provisoriedade. Em termos filosóficos, tem um caráter da impermanência. Então, no livro Plenitude, a Joana de Ângeles fala que a gente tem 3 tipos de sofrimento. Um deles é o sofrimento da impermanência. O outro é por condicionamento, né? Enfim, tem o sofrimento do sofrimento. Um dia a gente conversa sobre isso, mas eu quero só esse pedaço, que é o sofrimento da impermanência. Nós temos um sofrimento porque as coisas terminam. Mesmo sabendo que a gente é um espírito infinito, mas saber que o que eu estou vivendo agora termina é doído. Eu comecei a falar 9h10, daqui um pouco acabou, não é? E nós não conseguimos segurar o tempo. Mas você sabe que a gente tenta segurar essa provisoriedade? A gente segura o tempo todo, ilusoriamente. Você vê como é gozado. A gente sabe, mas a gente segura mesmo assim. É como se a gente tentasse segurar o jato d'água, segurar o vento. A gente fica tentando segurar o tempo, sendo que tempo é movimento. Mas a gente quer segurar porque a gente tem a ilusão que o controle vai dar conta.
Então a gente quer controle, a gente quer garantia, a gente quer estabilidade, tudo que é estável. A gente tem um sonho dourado das coisas arrumadas. Só que a vida humana, ela jamais se arruma. É um processo de arrumação, mas não arruma nunca. Quem arruma a casa, que nem eu arrumo lá no Rio, sabe disso. Quando você acaba de arrumar a casa, começa a hora do almoço, aí você tem que desarrumar a cozinha toda. Quando você arruma a cozinha do almoço, já está tudo ok, você senta um pouquinho e já está na hora de preparar o lanche. Então não acaba, é isso mesmo, né? A vida humana é um eterno arrumar. Porque o homem é arrumador do seu ser. E arrumador no sentido de rumo. A gente dá rumo o tempo todo para quem a gente é. Né? Nós estamos sempre nos dirigindo ao sentido do crescimento espiritual e assim por diante. Então, como é que a gente lida com essa impermanência? Com essa sensação que a gente tem que tudo se esvai? Um exemplo que eu sempre dou dessa sensação do esvair é que mesmo quando a gente está vivendo uma coisa muito boa, junto daquela coisa maravilhosa, a gente também sente um pouquinho de tristeza. E às vezes a gente fica assim, nem sei porque eu estou triste, está acontecendo tanta coisa legal, por que eu estou um pouco triste? Será que tem uma coisa que eu não estou gostando? Não é isso. É porque você se sabe finito, se sabe imortal. Essa junção, para nós, ainda é uma questão. Nós saímos do mundo primitivo, a gente está no mundo de prova e expiação. A gente ainda não tem isso natural, nós estamos aprendendo a lidar com a provisoriedade das coisas. Nós estamos pai e mãe de alguém, estamos filhos de alguém, mas isso termina. Como é que eu posso me entregar para coisas que terminam? Isso não é duro para a gente? Só que a gente entende que a gente só pode se entregar para aquilo que dura. Então, o que a gente faz? Então, isso que eu vou falar para vocês está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos dizem que a gente faz 2 movimentos opostos, porque a gente ainda não conhece como lidar com a impermanência de modo saudável. A gente faz apego e a gente faz descuido. Então, são 2 movimentos opostos. O contrário do apego não é desapego, é descuidar-se. Então, os Espíritos dizem assim, tanto apego quanto descuido são maneiras que a gente encontrou de controlar a impermanência da vida. Eu pergunto a gente consegue? Não. Nem apegando, nem descuidando. Mas a gente tenta muito isso. Então, de encarnação em encarnação, a gente vai fazendo transições daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, até a gente conseguir esse meio. Esse meio é que se chama desapego. É aqui que Jesus entra, é o nosso mestre do desapego. E Jesus vem ensinar para a gente estar no mundo sem ser do mundo. Então, a gente está com os outros de uma maneira... dizem os Espíritos, na justa medida, apreciando a justa medida, sem apegar-se, sem descuidar-se. Aqui no descuido vai aparecendo a indiferença. Esse que é o perigo da gente. Porque no descuido, como é que é? Bom, já que vai acabar mesmo, então eu nem cuido. Acabar, né? Para que eu vou cuidar? E aqui no apego, e já que vai acabar, então deixa eu segurar. Né? A farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Isso é o apego falando. Então, lá no capítulo 16, os Espíritos dizem assim, no apego à vida material, o homem tem paralisado os impulsos do seu coração. Então, a gente tem um impulso de amar, mas a gente, com apego, retém. Né? E no descuido, eu não quero amar para não sofrer, então eu não deixo meu coração entrar. Então, a indiferença, ela não é o contrário do afeto. É uma modalidade do afeto, é um afastamento, que é o medo que está comandando. O medo fica na frente e o amor está escondido lá na retaguarda. Essas 2 posições são posições que a gente pode dizer assim, é imaturidade moral? Sim. Nós somos crianças espirituais, somos ainda, mas nós estamos num processo de crescimento. Isso é um processo. Então, o processo é assim, a gente começa pequenininho e está se desenvolvendo. Então, nessa encarnação e nas outras, nas demais, o que a gente fica fazendo nessas transições? Há assuntos da nossa vida que a gente está no apego e tem assuntos da nossa vida que a gente está no descuido. Por exemplo, eu posso ter apego às pessoas da minha família e ter descuido corporal com a vida física.
Posso ter apego ao corpo, malho, me preocupo o tempo inteiro com o corpo, não quero envelhecer, faço 300 plásticas, não sei o quê, e tenho um descuido afetivo. Então, aqui tem assuntos que eu estou aqui, tem assuntos que eu estou aqui. Assim se dá a reencarnação nossa, com apegos e descuidos simultâneos em áreas diferentes da nossa vida. Então, o que vai acontecer? Em cada encarnação, a gente vai escolher um assunto. Gente, é um assunto para cuidar. A gente só cuida de um, a encarnação todinha. E não quer dizer que te tira nota 100, porque a finalidade não é tirar a nota 10. A finalidade da encarnação não é acertar. A finalidade da reencarnação é aprender. Se você vai tirar 5, 7, 9 ou 10, isso não faz a menor diferença para a espiritualidade. O que faz a diferença é o quanto você se envolve no desejo sincero de aprender com as suas experiências. Então, o que é o aprendizado e por que a gente transita pela vida corpórea? Por que a gente não fica o tempo todo na vida espiritual? Porque a gente precisa dessa experiência transitória para desenvolver o desapego. Então, isso tudo que eu estou falando está no capítulo 16. Né? Então, inclusive, os espíritos dizem que generosidade exagerada não é virtude, é descuido. E ele ainda diz assim, os espíritos, é uma modalidade do egoísmo. Nossa, eu fiquei completamente pensativa. Como que o descuido pode virar egoísmo? Como que uma pessoa generosa é egoísta? Então, os espíritos explicam isso. Que a prodigalidade exagerada, a generosidade em excesso, eu não estou vendo o outro. Sou eu que quero dar, eu que quero ficar bacana na fita. Então, quando eu estou assim, quando eu não estou vendo o que você precisa, quando eu não te pergunto o que você precisa, eu dou o que eu estou a fim de dar na quantidade que eu quero dar, eu estou no descuido afetivo. Então, generosidade exagerada é modalidade do egoísmo. Bacana, né? Então, capítulo 16, vocês vão se amarrar nesse capítulo. Podem começar que vai valer a pena. Bom, então, continuando. O que os espíritos dizem para a gente? Aqui, no desapego, a gente experimenta conexão divina. Porque, gente, Deus é tudo. O reino dos céus está dentro da gente. Deus está aqui dentro, Deus está no ar, está nas flores. Nós estamos mergulhados em Deus. Não há possibilidade da gente estar fora da esfera divina. Mas nós podemos experimentar Deus ao modo da escassez. Podemos experimentar a sensação de que a gente tem desamparo divino, como se a gente não tivesse proteção divina. Se eu pegar essa jarra aqui, não é? Está cheia d'água. Mas se meu copo estiver assim, o que eu experimento? Escassez de água. Não é que não haja água. Eu não consegui abrir condições para receber. Então, a conexão divina precisa de abertura da alma para que possa sentir a plenitude do que Deus tem para oferecer para a gente em tudo. Isso é misericórdia divina, né? Não há condições para Deus dar, isso é muito importante. A gente não precisa ser nada em especial para ser filho de Deus. A gente já é filho de Deus. E como filho de Deus, a gente tem direito a tudo que Deus é. Quando a gente começa a colocar condições para receber amor de Deus, aí a gente está começando a virar o copo. E em termos filosóficos, o nome disso é desconexão. Então, quanto mais para a ponta, mais desconexão, certo? Quanto mais no apego, eu não confio que vai ter mais. Eu tenho que segurar porque eu não vou receber mais. E quanto mais no descuido, eu também entro em sofrimento e desconexão divina pelo mesmo motivo. Então, a pergunta é, onde foi que você perdeu a confiança na vida? Onde foi que você se desconectou que você é filho de Deus? Quando te aconteceu isso? Porque se a nossa natureza é divina, em que momento que você entendeu que a vida não é fluxo divino? O que te aconteceu? Você precisa voltar lá e refazer a tessitura para que você possa de novo confiar. E de novo sair da escassez e entrar na abundância divina. Então, quando Jesus diz, vim para que tenhas vida e vida em abundância, ele está dizendo assim, eu vim te lembrar que você é filho de Deus. Ó. É na abundância, é na riqueza afetiva e espiritual
que nós somos filhos. Isso é que é o nosso direito e que é próprio da gente. Mas fica claro para vocês que esse processo é a gente que tem que fazer, ó, essa caminhadinha aqui, ó, é a gente que tem que fazer. Sair dessas desconexões, dessa desconfiança e adquirir de novo o lugar em que a gente recebe fluxo divino. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo isso. Eu sou o caminho, não é porque Jesus é metido, né? Olha, eu sou o caminho, né? Ele está dizendo, eu sou o caminho, porque quando Ele ensina a prece, Pai Nosso, Ele está dizendo, Pai Nosso, olha, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, vem. Agora, que caminho é esse que Jesus propõe? Né? Que caminho é esse que faz com que a gente saia da desconexão, das pontas, para esse ponto de equilíbrio e de fluxo divino? Esse caminho, eu vou usar o exemplo da Maria de Magdala, que eu acho que é um caminho claro para a gente poder ver. Quando Maria de Magdala tem notícias de Jesus, o que ela está vivendo na vida dela? Ela está vivendo o apego à vida material. E ela está vivendo descuidos afetivos. Apego à vida corpórea, apego ao prazer da carne. Ela está embriagada pela vida material. Porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente esquece que a gente é filho de Deus, esquece que a gente é um espírito, a gente não é corpo. Vocês já viram que a gente, mesmo espírita, fala isso? O meu espírito, papapá, como se a gente fosse corpo falando do espírito. Né? Espírita também tem medo de espírito, viu, gente? É muito gozado, né? Mas, enfim, como é que a gente é esquecido, né, que nós somos espíritos? Então, nesse esquecimento que a gente é espírito, o que acontece? A gente se agarra à vida material. Quando a gente se agarra à vida material, é impressionante. A fome passa temporariamente. Aí a gente sente mais fome de novo. Aí a gente come vida material. A fome passa temporariamente. Volta a fome de novo. Esse quadro, psicologicamente, é chamado... São os quadros da compulsão. Pulsão é desejo, né? Compulsão é, eu estou grudada no desejo. Não tem espaço de liberdade entre eu e o meu desejo. Desejou, comeu, não é? Então, eu vejo chocolate e como, não consigo dizer não para o chocolate. Mesmo com diabetes. Isso é compulsão. Eu não consigo suportar a falta. Então, o que está acontecendo com Maria de Magdala? Ela está lá, no apego e no descuido, vivendo desconexão espiritual, né? De que é filha de Deus. E aí ela conhece Jesus, que diz para ela, ei, Maria de Magdala, você é um espírito. Você tem direito à vida eterna. Não importa o que você tem feito da sua vida. Você tem a possibilidade, quer que a sua fome afetiva passe? E é a mesma coisa que ele fala para a mulher que fica na beira do poço, né? Samaritana, que a gente conhece a história, que ela está lá buscando água e tal, e aí Jesus chega perto e diz para ela que ele tem uma água que quem beber nunca mais terá sede. Ora, mas de que saciedade Jesus está falando? Ele está falando de saciedade espiritual. E olha, a gente experimenta essa saciedade espiritual de vez em quando. Vocês já perceberam, quando a gente tem uma experiência espiritual intensa, que a gente se emociona, que a gente chora, aquele choro gostoso, que a gente tem uma sensação que o tempo para, a gente não sabe quanto tempo está durando aquela experiência, e a gente tem uma sensação que a gente é grande, que não precisa nada, não há nada mais que te preocupa, aquele instante ele é pleno. Esse instante é o que a gente pode chamar de saciedade espiritual. Para a gente alcançar esses estados, pode ser com meditação, com oração, numa reunião como a nossa, em que a gente tem presença, porque isso é o mais difícil para nós, estar presente no que a gente está fazendo. A gente sempre está com o corpo num lugar e a alma está em outro. Nós estamos sempre no momento futuro, porque a gente quer controlar as adversidades futuras. O que acontece? A gente tem pouca possibilidade de conexão, logo pouca possibilidade de saciedade espiritual. Então, dessa saciedade espiritual que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por que liberta a verdade? Porque se você entender que aqui não é a verdadeira vida, que a verdadeira vida é espiritual, nós estamos aqui de passagem, como é que vai ser a minha vida? Não muda? Muda tudo. Quando a gente entende que os nossos filhos são espíritos, muda completamente a maneira como a gente lida.
Porque a gente está entendendo que ele está na vida da gente de passagem, aproveitando o que você tem de positivo para ofertar. Então, os filhos vêm na vida da gente para que a gente possa ter a experiência de ensinar, para que ele possa com a gente receber o que falta para ele e a gente seguir viagem. Ninguém veio para ficar e virar semente, né? Nós estamos de passagem, nós estamos num trem. E cada um de nós vai saltar numa estação, e é assim. E vamos reencarnar de novo, e muitas vezes, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com esse filho. Se você entender que o seu trabalho é provisório, se você entender que seus amigos são provisórios, para onde você vai? Você vai para o descuido ou você vai para o apego? Será que já tem a possibilidade de você fazer a conexão divina, confiar que está tudo como deve ser? Se você é o pai desse filho, você é o pai certo para esse filho. Se você tem essa mãe, essa é a mãe certa para você. Se você tem esses parceiros, esses colegas, esse trabalho, esse grupo, são esses aos quais, no meu mapa reencarnatório, estava lá, na minha constelação, na minha rede afetiva, são esses que a divindade, que Deus querido, nosso Pai misericordioso, por concessão, me concedeu, né? Para eu poder passar essa viagem no trem. Imagina assim, quem que está nos outros banquinhos do trem, né? É os que tinham que estar. Então, um dos maiores motivos para a gente fazer desconexão divina é quando a gente não aceita a nossa vida como a vida é. Então, a gente perde pertencimento com a nossa vida, a gente começa a achar que eu não tenho nada a ver com essa vida, não era bem essa vida que eu tinha que ter. Quando eu estou pensando isso, eu estou me afastando do fluxo divino. Então, o que ajuda a gente a fazer a conexão? Bom, se é essa vida que eu tenho, é essa que eu preciso para crescer e evoluir. Eu preciso cuidar dela. Então, o estado de conexão é um estado de cuidado. Quando a gente cuida de si, do entorno, da natureza, do mundo, dos outros, quando a gente encontra esse estado de cuidado, diz os Espíritos no capítulo 16, o desapego é saber apreciar os valores da vida material na sua justa medida. Ou seja, nem de mais, nem de menos, no que deve ser. Então, quando a gente olha para a vida da gente e diz internamente, nossa, meu Pai amado, eu sou grato por essa encarnação. É essa que eu preciso. Com tudo que eu acho de complicado, mas é essa que eu preciso. E aí a gente sai um pouco daquela ideia de que eu mereço, ou enfim, eu fiz uma coisa muito ruim na outra encarnação, por isso que eu estou assim. A gente precisa ir rompendo com esse pensamento curtinho. Essa é a vida que você precisa, não por castigo, mas porque você tem habilidade para lidar com isso. Você já tem aprendizado de outra encarnação para lidar com isso. Então você tem recursos, está na hora de você aplicar esses recursos. Então as adversidades vêm, como testes de matemática, testes de português, testes de geografia. Não é para você tirar 10, mas é para você se sentir qualificado para a próxima experiência. E cada vez que você passa por um teste, está qualificado para a seguinte e assim por diante. E a gente vai querendo testes mais intensos. Porque se a gente ficar eternamente fazendo um continho de 2 mais 2, não tem graça nenhuma, né? Quem já sabe fazer 2 mais 2 está com vontade de aprender a multiplicar. Graças a Deus. Vocês sabiam que o que move a gente é a falta? O que faz a criança andar é porque ela não anda. O que faz a criança sair de engatinhar para andar é que ela tem os recursos da perninha para andar, mas não anda ainda. Então ela se dirige para andar. E quando ela anda, gente, ela começa a correr, né? E assim vai. Depois, quando a gente envelhece, gente, depois dos 40, tá? Depois dos 40, aí a gente vai fazendo o caminho ao contrário. A gente fica querendo parar de correr, parar de andar, e a gente quer sentar, não é? E é assim mesmo, né? A vida corpórea, ela tem clímax e declínio necessário para que o espírito possa se desenvolver. Uma passagem importante é a passagem no filho pródigo, né? É uma parábola importante. É uma parábola que Jesus está contando para a gente de desconexão e conexão. Então, em última instância, todos nós somos filhos pródigos, voltando para a casa do Pai. Mas o Pai não deixou de existir, nem deixou de amar, em momento algum. Mas na passagem, o filho pródigo ele não passa pela escassez, então é a escassez que a gente vive. Então, se a gente pudesse fazer de uma maneira geral, quanto mais sofrimento está acontecendo na nossa vida,
isso significa que está acontecendo muita desconexão. O que faz a gente atravessar os sofrimentos, as adversidades da vida de modo mais brando é a gente experimentar a conexão. Então precisamos fazer uma viagem de volta para casa. Mas fazer viagem de volta para casa significa a gente honrar o nosso caminho. Significa a gente se sentir pertencente ao nosso caminho sem revolta. Entender que está tudo certo. E aí esse estado de gratidão, Joana de Anjos vai falar isso no livro Psicologia da Gratidão, aí a gente consegue forças, recursos para a gente continuar. Então, filho pródigo, Maria de Magdala, nós temos um monte de exemplo para mostrar esse caminho. Continuando lá na Maria de Magdala, eu queria lembrar que quando ela está nesse processo aqui de apego e escuta notícias do Cristo, que existe uma outra vida, que existe vida eterna, que a vida é mais do que sua vida material, ela fica profundamente encantada. Ela imediatamente, não é, fica fascinada pelos conhecimentos de Jesus. E aí ela vai na casa de Simão Pedro para falar com ele, porque ela não aguenta com tanta possibilidade de conexão. Ele anunciou a conexão para ela, mas ela ainda não tinha, não. Ela está fazendo a viagem, né? Aí, quando ela encontra com Jesus, ela vai lá, todo mundo olha torto para ela, porque a maneira como ela vivia a vida não era uma vida em que as pessoas consideravam digna, mas para Jesus isso não faz a menor diferença, porque o amor de Jesus é incondicional, por isso que é um amor que liberta. Ele diz para ela que o que ele disse é isso mesmo, a vida é isso mesmo, a vida é eterna. Ele refaz, né, o que ele havia dito para ela. Ela diz, então, como é que eu posso fazer para adquirir essa vida eterna e tal? E aí ele diz para ela assim, ó, ué, Maria, simples assim, você vai precisar passar pela porta estreita. Porque a conexão divina exige de nós a passagem pela porta estreita. Isso para ela é uma metáfora. Porta estreita? Ela nem sabia que tinha porta, que dirá estreita. Ela estava vivendo a porta larga. E aí ele fala para ela que será necessário que ela viva renúncias. Mas não disse quais. Disse que ela, em nome do Cristo, em nome dessa verdade que ela começa a abraçar, ela vai precisar operar na sua alma muitas renúncias. Bom, ela sai esperançosa. E ela começa a sentir uma coisa muito importante chamada tédio. Esse movimento do tédio é fundamental para qualquer virada. Qualquer transformação moral precisa passar pelo tédio. Vou dar um exemplo para vocês. No livro Libertação, que tem a história do Gregório, vocês sabem que a mãe dele ia abraçar ele todo dia, desencarnada, né? Todo dia, e ele não percebia a presença dela. Um dia a gente vai ser mãe assim, né, gente? Mas todo dia ela abraça esse filho, e ele nunca percebe essa presença. Quando ele começa a se sentir entediado do mal, é que ele começa a perceber a presença dela. Então, o André Luiz lá é claro, né? Então precisa passar por entediamento do mal. No Livro dos Espíritos, questão 1009, Kardec fala a mesma coisa lá. Os Espíritos dizem que é necessário o desgosto do mal para que haja transformação moral. No livro Vinha de Luz, no prefácio, Emmanuel fala a mesma coisa. O discípulo do Cristo é aquele que se entediou dos prazeres da vida terrena. Então, olha quantos exemplos. No livro Céu e Inferno, tem inúmeros casos que os espíritos sofredores contam que a mudança, que a virada se dá quando cansa. Então, gente, a gente só vai dar um passo libertador quando a gente cansar. E a gente vê criança birrenta fazendo isso. A gente não espera cansar? Não adianta você pegar no colo, tem que esperar cansar. Então, misericórdia divina está dizendo assim, vou esperar vocês cansarem. Esperar vocês se entediarem disso. Quando cansar, aí a gente conversa. Quando acabar esse mimimi, aí a gente conversa. Depois do tédio, Maria de Magdala experimentou a renúncia. Ah, por quê? O tédio ajuda a gente a renunciar. Porque enquanto a gente não se entedia, a gente está apegado. E aí o vício da Maria de Magdala
que ela se alimentava afetivamente através do corpo. Aquilo era procura de amor, né? Nós somos sedentos de amor, gente. Nós somos carenciados de amor, todos nós. Tem ninguém 100% nutrido. Todos nós estamos num grande processo de aprender a amar. A gente ainda não sabe nem receber. Já conseguimos dar, mas é precário aí ainda. Mas nós estamos aprendendo. Vamos ser esperançosos que a gente está no processo. Mas o que acontece de importante com a Maria de Magdala? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 92, Emmanuel explica por que Jesus apareceu primeiro para Maria de Magdala. Porque ela, no Evangelho, é a representação de um grande salto na própria encarnação de transformação. Então ela saiu do apego e do descuido. Numa encarnação ela fez isso, desapego. Numa. A gente leva muitas para fazer esse movimento. Numa, ela faz isso. Porque o que acontece com ela? Depois que ela encontra com Jesus na casa de Simão Pedro, no dia seguinte tem aquele momento em que ela enxuga com os cabelos o pé de Jesus, enfim, mais tarde Jesus é crucificado, e aí ele aparece para ela, e ela então fica envolvida na possibilidade de pregar o Evangelho, e ela quer seguir os discípulos, os homens da casa do caminho. E aí ela diz, eu quero ir com vocês, porque agora eu também sou discípula de Jesus, eu quero ir, eu quero ir. O que eles dizem para ela? É ruim, hein? Mulher, com essa história de vida que você tem, não vai dar. Você vai trazer confusão. Aqui é lugar de menino, a mulher não entra mesmo. Ela então experimenta a dor da exclusão. É uma dor muito profunda quando a gente sente essa solidão. Não tem ninguém que ela possa olhar para o lado e dizer, ei, irmão. Então, nesse momento em que ela vive essa exclusão profunda, ela é, vamos dizer assim, testada. Porque aí vem o arrastamento das más paixões. Um monte de homens a convidam para ela viver a vida anterior. Aí aparece o exercício da renúncia para ela. Então, quando a gente sai do tédio e está trabalhando a renúncia, vem um monte de convites para a gente voltar à vida anterior. Muitos. Isso acontece com a gente o tempo todo, não é verdade? E aí a gente tem que aprender a dizer não. Seja seu falar sim, sim, não, não. Eu preciso dizer não para aquilo que eu sou tão apaixonado, como é difícil. Então, o vício que Maria de Magdala estava dizendo não, era a vida dela inteira. Era dizer não a uma identidade. Isso não é tão simples para a gente. Quando a gente se aposenta, a gente não faz crise depressiva, porque aquela identidade está indo embora, como é difícil para a gente. Imagina uma identidade desse porte, né? Que a beleza dela também já estava indo embora. Então, quando ela vive, ela resiste esse arrastamento, é a questão 645 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que o arrastamento, ele é intenso, mas não é irresistível. A gente tem possibilidade de dizer não para ele. Senão nós seríamos seres determinados. A abelha não pode escolher se ela vai fazer mel, ela tem que fazer, ponto, acabou. Nós não. Nós temos o livre-arbítrio que diz, a gente pode ou não dizer sim aos nossos desejos. Quando eu só posso dizer sim para o desejo, eu virei escravo do desejo. Parece liberdade, mas não é. Eu só posso dizer sim. Então, toda vez que eu tenho obrigação de agradar, tenho obrigação de dar conta dos desejos do outro ou meu, eu estou no apego. E, claro, descuido de alguma coisa. Então, continuando lá na Maria de Magdala, quando ela está vivendo aquela solidão da exclusão, e ela está sendo testada no arrastamento das suas paixões, o que acontece? Aparece um grupo de leprosos na cidade. Olha que coisa. Os leprosos também eram excluídos, por outra razão diferente da dela. Olha que coisa bonita que é esse planejamento reencarnatório, né? Ela encontrou e teve compaixão de quem tem dor semelhante. É assim mesmo. Mas então o que acontece? Como ela conhecia aquela dor da exclusão, não a dor da lepra, mas a dor da alma da exclusão, ela foi ensinar o evangelho para eles. Mas ela não queria pregar, ela achava que era indo junto com os apóstolos. E aí ela entendeu, não, meu lugar é com os excluídos, tal qual como eu conheço essa dor profundamente.
E aí então ela vai acompanhar os leprosos e passa a falar de Jesus para eles. E esses homens começam a conhecer a verdade da vida espiritual. Ela começa a saciar a sede desses homens, a fome e a sede. A partir desse contato, a Maria de Magdala se torna queridíssima dos leprosos. E ela vai chegando no fim da vida e acontece uma coisa interessante. Então, o trabalho do bem, então, notícias de Jesus, tédio, renúncia. Renúncia é porta estreita. Não dá para a gente entrar no reino dos céus com toda a bagagem, a gente tem que deixar. Muitas coisas a gente tem que deixar. Para passar na porta curtinho. Está que nem eu no aeroporto. A mala tem que ter no máximo 10 quilos, tem que deixar tudo em casa. Então, você tem que trazer uma blusinha, uma calça, está ótimo. Né? Porta estreita. E aí, depois da porta estreita, trabalho do bem. E depois do trabalho do bem, antes de chegar no trabalho do bem, deixa eu falar aqui na renúncia. Nós também somos Maria de Magdala, não é verdade? Os vícios são, cada um de nós aqui tem um. Aquele era o dela. Qual o nosso? Nós já temos notícias de Jesus, todos nós já temos notícias de Jesus. Nós já sabemos que somos espíritos imortais vivendo uma vida finita. Qual é a renúncia que a gente precisa fazer? De quê? Uma das renúncias mais difíceis para a gente, assim como foi difícil para Maria de Magdala, que é renunciar ao prazer, é que no nível moral que a gente transita, nós ainda temos prazer no sofrimento. Nós ainda temos prazer em contar nosso sofrimento. Nem que seja para a gente receber uma recompensa depois de tanto que a gente sofreu. Então, a gente ainda gosta do lugar da vítima. E, olha só, vítima e algoz são cadeiras que a gente senta, né? Mas a gente adora sentar na cadeira da vítima, adora. O outro é culpado e eu sou vitimado. Então, esse lugar, a cadeira da autossuficiência, a gente adora a cadeira da autossuficiência, né? A gente gosta muito, olha outra cadeira que a gente gosta. A gente gosta da cadeira da rebeldia, né? Sou contra tudo, estou sempre reclamando. A cadeira da queixa. Então, a gente ainda tem prazer nisso. Então, quando a gente ainda tem prazer no sofrimento, não nos entediamos ainda o suficientemente disso, muito sofrimento. Porque sofrimento é resistência, né, gente? Quanto mais eu resisto a concordar com a minha vida como a vida é, mais sofrimento eu vou recolhendo. Joana de Anjos chama isso de sofrimento do sofrimento. Então, se eu cortei o braço, eu não fico só com a dor no braço. Eu tenho revolta de ter cortado o braço, com 2 sofrimentos. Sofrimento, sofrimento. Então, quando eu fico revoltado, porque minha vida é como ela é, em vez de eu usar energia para resolver a vida, eu gasto energia na raiva da minha vida ser assim. O que acontece? Vai encarnar de novo com as mesmas coisas, porque você tem que se liberar ainda dessa rebeldia. Tem que educar o espírito ainda, para depois resolver o que mesmo você veio dar conta. Não é? Outro dia eu estava lá em casa, ia acontecer um almoço na minha casa, e aí uma das tarefas que não era para mim, sobrou para mim. Eu fico muito danado da vida, viu, gente? Eu também fico brava. Quando uma tarefa que não era minha sobrou para mim, eu fico muito chateada da minha vida quando isso acontece. E eu estava fazendo a tal da tarefa chateada, Bessa. Mas não era para eu estar fazendo isso era fulano que tinha que estar fazendo, eu estou fazendo a tarefa e parará. Não sei que relâmpago que me deu, né? Algum espírito amigo que se aproximou, não sei o que lá. Mas a tarefa vai ter que ser feita do mesmo jeito. Se eu fizer menos chateada, vai acabar mais rápido. Chateada demora. E aí eu fui pelo caminho da rapidez para acalmar meu coração e descobri que até que a tarefa não era tão ruim. Então é assim que a gente fica. A gente, em vez de gastar energia resolvendo a tarefa, a gente gasta uma energia imensa na rebeldia. É isso que os espíritos estão dizendo para a gente, que precisa se entediar. Você precisa cansar da reclamação, cansar da insatisfação, cansar da queixa, da revolta, para poder experimentar a renúncia. É aqui que vai acontecer o arrastamento das más paixões, que a gente precisa dizer não para esse arrastamento, para a gente poder se reabilitar através do trabalho do bem. E aí o que vai acontecer de importante com a Maria de Magdala?
quando ela faz o trabalho do bem e reabilita aquelas almas, ela então também contrai a lepra. Começa a aparecer no corpo de Maria as marcas violáceas, né? Ela então tem o desejo de se despedir dos amigos, que ela entendeu que aquelas marcas significam que ela ia desencarnar em breve. Ela então volta para a cidade. Além dela ter tido aquela história complicada, ainda tinha lepra. Quem que vai receber Maria de Magdala? De novo, renúncia. Possibilidade dela ficar aqui no descuido, né? Então também, já que ninguém me quer, também não quero. Mas não. Ela sai desse estado aqui, ela continua na conexão divina. E o que ela faz então? Ela vai procurar algum coração querido que pudesse aceitá-la no final. E você sabe que as pessoas iam visitar a Maria de Magdala para escutar ainda ela falar, mesmo doente. E ela então continua ainda seu processo de peregrinar. E é muito interessante essas doenças do corpo. O nosso corpo adoece por desconexão. Mas quando adoece, se a gente conseguir acolher a doença com amor, esses livros que falam assim, superando o câncer, eu não gosto desses títulos. Porque a gente não tem que vencer o câncer, a gente precisa ouvir o câncer. O que é que essa doença está te contando sobre você? Porque ela te conta sobre a desconexão. O que é que a sua doença está te contando sobre seu afastamento? É isso que você precisa ouvir para que você possa se aproximar. Aproximar-se de Deus é aproximar da nossa essência. Quando o nosso corpo adoece, sinal que a sua alma já está doente há muito tempo. Vocês sabem que o corpo físico é a etapa final. A alma está lá atrás, né? Tem vários corpos sutis até chegar ao nosso corpo. O perispírito é um monte de corpos sutis, não é um só. Kardec deu o nome de perispírito envoltório. Tem vários corpos. Para esses corpos sutis todos adoecerem e imprimir na última marca, que é o nosso corpo físico, olha, você já está doente há muito tempo. Por isso que a pergunta, onde foi que você se afastou de Deus? Onde que você se afastou desse Cristo interior? Onde? O que te aconteceu que você se desconectou e faltou confiança para você na vida, a ponto de você precisar se apegar ou desistir e se descuidar? Você precisa responder essa pergunta para que você possa melhorar desse adoecimento físico. Bom, a possibilidade é que, se você adoecer e desencarnar dessa doença que você adoeceu, é provavelmente que você desencarne curado. Não todos, mas muitas pessoas desencarnam curadas. A gente também precisa dizer, graças a Deus, né? Mas uma etapa que eu venci. Já estou com o meu perispírito novinho em folha para recomeçar. Então, Maria de Magdala desencarna assim, contraindo lepra e esclarecendo seus irmãos até o final da sua jornada. Quando ela fecha os olhos completamente, quem ela vê? Ela não queria encontrar o Mestre. Ela então encontra Jesus. No capítulo 20 do livro Boa Nova, Humberto de Campos conta que lindeza de encontro. Então ele fica diante dela de braços abertos e diz, vem Maria, vem, porque você já conseguiu passar pela porta estreita. Pode vir, porque eu estou aqui. A gente já pensou a gente escutar isso? Nossa Senhora, é para desencarnar de novo, né? Então, desencarnar e encontrar Jesus, dizem que Chico Xavier também foi assim. Eu tenho certeza que foi, né? Então, Jesus está o tempo todo dizendo para a gente, vem, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o jugo quer dizer, você precisa se responsabilizar pela sua vida. Ele não está dizendo, eu vou até você, vinde a mim. Nós precisamos fazer esse caminho de volta para casa. Somos filhos pródigos voltando para casa. É preciso você se cansar desse mimimi que te faz tanto mal. Você sabe que isso te faz mal. Então você precisa poder abrir mão que vai vir um Salvador para você.
Jesus Cristo é o Salvador, mas é um Salvador diferente. Ele não vem fazer o que te cabe. Ele vem, mas a gente tem que tirar a pedra para ele poder ressuscitar quem estava morto. Quando ele chega lá para ressuscitar Lázaro, ele não arranca a pedra. Vocês acham que Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Ele tinha poder sobrando para atravessar a pedra. Ele diz, tirem a pedra. Por que ele diz, tirem a pedra? Porque tirar a pedra é tarefa nossa. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a gente tem que tirar a pedra. O que a gente não pode fazer, Jesus já fazia, que é ressuscitar Lázaro, aí é a tarefa dele. E aí, Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, vai dizer, Jesus foi grande quando ressuscitou Lázaro, mas foi maior ainda quando ressuscita Maria de Magdala. Por que maior ainda? Porque ele ressuscitou a alma de Maria. E nós, que estamos mortos pela vida, também precisamos desse processo de sermos ressuscitados. Mas Maria fez movimento para isso. Exatamente igual a mulher hemorroíça, não é verdade? Ela toca as vestes. Ela tinha tamanha fé que ela tinha certeza que se tocasse a veste, estava resolvida a questão. Isso é fé, sobrando, né? É dessa fé que Jesus está dizendo, você tem que fazer o seu movimento para que possa receber esse fluxo divino. Então, nós temos um processo de crescimento que é ter notícias de Jesus, passar pelo tédio, a renúncia, que é a porta estreita, o trabalho do bem, para a gente poder reencontrar Jesus. Mas vocês pensam que Jesus está lá no final? Está desde o começo com a gente. Jesus é o nosso irmão mais velho. Como é que é o irmão mais velho, né? O irmão mais velho é aquele que cuida de todo mundo que vem depois, porque o irmão mais velho foi o que recebeu mais rapidamente a oferta amorosa de seus pais, né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia, o primogênito, é o nosso irmão mais velho, é só olhar para ele. Quando ele diz, vinde a mim, é isso. Vamos olhar para Jesus e nos abrir para o trabalho do bem, renunciando tudo aquilo que para nós ainda está confuso. Sabe por que é confuso para nós? Por que a gente não se entendia ainda? No capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das leis morais, na parte sobre a lei de conservação, Kardec pergunta assim, como é que a gente vai saber distinguir o que é necessário e o que é supérfluo? Né? Já que a gente está na conquista da vida espiritual, como é que eu vou separar o que eu tenho que cuidar e o que não? Então, o que Kardec está perguntando? Me diz aqui algum critério do que eu tenho que cuidar, porque a gente fica aqui, né? Ou não cuida, ou fica apegado. Aí os espíritos dizem assim, olha, Kardec, não há nada de absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo. Isso quer dizer, você vai ter que descobrir. Porque para cada um de nós, de acordo com o nosso nível evolutivo, algumas coisas vão ser necessárias, outras vão ser supérfluas. E aí os espíritos dizem assim, só que a maneira como a gente vive a vida material deturpa o nosso gosto. Significa que a gente fica confuso o que é necessário. É por isso que o adolescente não consegue arrumar quarto, gente. Porque ele não sabe o que é necessário e o que é supérfluo. Ainda está no processo de descobrir o que é essencial. Ele não sabe o que é essencial. Não pode jogar nada fora, porque não sabe o que precisa guardar. Quando a gente ainda não sabe o que é essencial, eu não sei separar. Então eu digo sim para tudo, eu digo não para tudo. Apego ou descuido. Então, aprender a separar o que eu preciso para mim e o que eu não preciso, eu preciso saber o que é essencial. E enquanto eu não descubro o que é essencial, a minha resposta é tudo ou nada. Então nós estamos no nível evolutivo que nós estamos aprendendo a descobrir o que é essencial para mim. Porque a gente começa a escolher o que é essencial para o outro. A gente tem tanto medo do desamor, da falta do desamparo, que a gente escolhe coisas para todo mundo ficar feliz, para ver se assim eu consigo me sentir amado, querido, incluído e assim por diante. Então, aprender o que é necessário, o que é supérfluo, está lá na lei de conservação, é um processo. O que é necessário quando a gente tem 15 anos é diferente do que é necessário quando a gente tem 30, quando a gente tem 50, quando a gente tem 70 e assim por diante. Ainda bem, né?
Imagina se eu com 70 tiver as mesmas necessidades dos 15, né? Ainda bem que a gente muda, graças a Deus, né? Então, é o trabalho do bem que vai ajudando a nossa alma a se reabilitar. Então a gente precisa começar a entender que o crescimento espiritual, o entendimento dessa verdade que nos liberta, por isso que hoje nosso encontro é Jesus, o amor que liberta, essa verdade que Jesus traz é: o amor de Deus é incondicional. Não há nenhuma condição para você ser filho de Deus. Se Deus te criou, você pertence. Pertence ao mundo, pertence à vida, é filho de Deus, tem direito a tudo aquilo que Deus nos oferece. Nós somos herdeiros de Deus, não é? Então, se a gente é herdeiro de Deus, a gente precisa andar como filhos da luz. Andar como filhos da luz é a gente buscar, colocar luz nas nossas sombras espirituais e poder acolher no nosso coração tudo aquilo que é essencial para o nosso crescimento e começar a renunciar tudo que nos impede de passar pela porta estreita. É isso, queridos. Agradeço imenso nossa conversa, que vocês possam, não é, visitar esses lugares que eu citei para vocês, o capítulo 16 do Evangelho, o capítulo 20 da Boa Nova, e a gente vai ter, eu tenho ainda uns 30 minutos, é isso, Beth? Para a gente agora conversar. Eu posso responder perguntas, ou a gente pode conversar sobre alguma outra coisa que vocês queiram. O que vocês preferem agora? O que vocês estão com vontade? A nossa vontade é que você fique aqui, primeiro. É ou não é, gente? Como que acabou? Não pode. Como que acabou? A vida é finita, tudo tem tempo de começar e acabar. Nós estamos aprendendo. Por enquanto eu estou aqui, aproveita, né? Isso, nós vamos aproveitar. Então, vamos deixar aberta aqui para a nossa roda de conversa. Né? Acho que sim. Vocês gostariam de perguntar? Ou comentar? O microfone, quer falar? Opa! A nossa companheira. Tereza, adorei. Mas eu vou pedir uma ajuda no sentido de quem quer aprender mais, mas não sabe como. Você citou muito Joana de Ângeles, e é claro que não tem caminho nessa linha aí melhor do que ela. Como que os leigos, como eu, né, poderão começar a entender essa parte psicológica, não seguindo a linha acadêmica, é claro, porém de uma forma mais suave? Por exemplo, uma grande dificuldade que eu tenho e vejo com várias pessoas que também concordam comigo é a compreensão básica do ego e do self. Só para dar um exemplo. Aí, nesse quadro que você alinhou, eu vi muitas dificuldades, mas como você explicou, na hora eu entendi. Então, esse caminho é que eu gostaria que você desse alguma luz para nós. Você quer indicação de um livro? Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles. Né? Nesse livro, a Joana vai falar sobre o filho pródigo. Ela vai contar a história do filho pródigo e mostrar o processo de cura que a gente precisa fazer com as nossas almas. Também gosto do livro Plenitude, que ela vai falar sobre origens do sofrimento. E nessa origem do sofrimento, ela vai dizer como se dá a libertação do sofrimento. Então, assim, além dos livros, eu aconselho rodas de conversa na sua casa espírita, para vocês poderem compartilhar as experiências. Vocês sabiam que os apóstolos lá na Casa do Caminho, eles se reuniam em rodinhas e compartilhavam as suas aflições. Nessa partilha das aflições, entremeados dos conhecimentos que eles tinham, né, que Jesus havia ensinado, eles iam esclarecendo uns aos outros. Eu acho que isso é a gênese do atendimento fraterno que a gente tem, não é? Hoje nas casas espíritas, assim, o que mais que eu posso dizer? Eu acho que conversas em grupo, assistir estudos, e os livros da Joana, nossa, acho que todos eles podem ajudar, mas nesse, Em Busca da Verdade, ela fala sobre o ego, vai explicar a diferença do self, enfim, né? Não é tão acadêmico, mas precisa de paciência, né, para poder estudar. Lá na nossa casa, a gente tem
um grupo para estudar textos, para a gente entender. Cada autor tem um estilo, sabe? O estilo do Emmanuel é um, o estilo do André Luiz é outro, o estilo da Joana é outro. Então você tem que se apropriar do estilo do autor para poder compreender melhor o que ele está querendo dizer naquela obra, porque são estilos muito diferentes, né? O André Luiz é extremamente didático. Então, a gente, né, tem pessoas que se afinizam mais por um tipo de estilo do que outros por isso, né? Mas, enfim. E sem dúvida, eu acho que Joana de Ângeles, para quem não tem você como psicóloga, né? Grupinho, mais facilidade. Grupo. Eu acho que nós temos realmente dificuldade com Joana de Ângeles, né? Opa, tem uma companheira lá no fundo. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei assim um pouco assustada com esse desapego da Maria de Magdala, que você disse que foi numa encarnação só, do apego e do descuido, ela em linha reta. Isso aí, para nós, assim, pelo menos para mim, eu acho que ficou uma cobrança muito grande. Será que não seria, ao longo das existências, ela ter chegado nesse nível de consciência, veio já preparada para aquilo, se desviou e depois retornou com o encontro com Jesus? Como é que é seu nome? Leila. Leila, obrigada pela sua pergunta. Deus não espera de nós que a gente seja Maria de Magdala, não, viu, gente? A história anterior da Maria de Magdala, eu não sei como é que foi as outras encarnações. Mas a gente sabe nessa, assim como de Paulo de Tarso também, a gente só sabe dessa. Esses dois guerreiros fizeram essa viagem no apego e do descuido para o desapego numa encarnação única. Mas não precisa ser assim para a gente, não. Deus tem todo o tempo do mundo para esperar a gente. Calma aí. Podemos ir devagar, sem problema. O que não dá é a gente parar. Então, nós precisamos nos colocar a caminho de começar a cuidar daquilo que nos desvia da nossa rota, que nos desvia da nossa saúde emocional e espiritual. Mas a Leila me perguntou assim, será que nas outras existências a Maria de Magdala não estava fazendo isso? Não sei, é possível. Não é? Não se dá saltos no crescimento, né? Pode ser que nessa ela tenha já vindo com a possibilidade do salto e ainda deu uma escorregada? Sim, isso é possível. Eu não tenho condição de poder te afirmar com certeza. É possível que seja. Mas é importante a gente olhar para ela e pensar assim, olha, foi possível para ela essa viagem. É possível para nós também, não na maneira dela, mas na nossa maneira. A gente não precisa ser igual ao Chico Xavier, não é? A gente não precisa ser igual a eles, mas eles lembram para a gente que existe a possibilidade, né, desse aprendizado e desse lugar. Clarei você? Mais ou menos, né? Foi. Fala você. Só... Bom dia. Eu falei que é um assunto em cada existência. Está lá, olha, gênero de provas, né, no Livro dos Espíritos diz assim. A gente vai saber tudo que vai acontecer na nossa encarnação, quando a gente está no planejamento reencarnatório, os Espíritos dizem assim, tudo não. O que você sabe é o gênero das suas provas, ou seja, a qualidade, o tipo, o assunto você sabe. É o assunto que você sabe. Mas como é que vai acontecer? Não. Aí seria um determinismo danado. Tem muitas influências, muitas coisas que acontecem no decurso de uma encarnação. Tem uns outros que estão com a gente. Se fosse determinado, também tinha que estar determinado como é que os outros vão se comportar. Então, o que existe é um planejamento, como se fosse uma planta de um edifício. Agora, como é que vai acontecer na hora da obra mesmo? Aí tem que esperar acontecer. Bom dia. Bom dia. Reila, meu nome. Reila. Reila. Sabemos que família é um instituto primário de caridade, né? Eu me vejo particularmente no dia a dia, em casa, com os familiares, e quando a gente se vê assim, poxa, eu sei muita coisa na prática, mas aí na hora da teoria, na hora da prática, aí eu me pego assim, nossa, entre o apego e o descuido, né? Então, gostaria que você falasse alguma coisa que a gente pudesse, como que a gente faz nesse movimento. Tá?
Com os familiares. Né? Com os familiares, né? O tema da família é um tema muito querido para a gente, né? Estava até conversando com a Beth, quase que eu vim falar sobre família, né? Então, a família é um lugar, é o berço, é a condição básica para a gente dar conta de uma encarnação. Não importa que família, todas são o nosso chão e o nosso começo. Só pela possibilidade de ter nascido, a gente já tinha que ser grato. É que a gente esquece que para reencarnar é custoso. A gente acha que assim, estou a fim de encarnar, vou. Não, não é assim não. Você só encarna quando há condições para aquela encarnação. Mesmo as reencarnações compulsórias. É preciso que haja condições para que aquela reencarnação se dê. Condições de vários níveis, tá? Condições físicas, sociais, condições espirituais, condições materiais, enfim, de toda a ordem. Então, para um espírito encarnar, é um esforço grande da espiritualidade e nosso também, para a gente poder retornar e estar aqui junto com esse grupo. Quando a gente nasce numa determinada posição na família. Então, a gente nasce filho de alguém, irmão de alguém, sobrinho de alguém, não é isso? Neto de alguém. Tem muitos ancestrais antes de nós para a gente chegar. Muita gente teve que nascer antes para você chegar. Porque, veja, para que você tenha essa condição genética, que também é planejada, teve que ter esse tanto de gente antes. Quando você diz, eu tenho uma anomalia no coração, que meu pai tem, meu avô tem, meu bisavô tem, tarará, você pensa que é à toa? Não, tem muito planejamento para você chegar com essa anomalia no seu coração. Precisou ter o vou assim para chegar até você assim, para que você pudesse cuidar do seu corpo de um jeito diferente. Então percebe como é que isso é uma teia imensa? Então quando o nosso corpo nasce com alguma desordem física, não importa se é cerebral, corporal, enfim, onde é que seja essa anomalia, ela não está ali por acaso e precisou de muito esforço para que ela pudesse chegar na sua existência. Então a gente precisa olhar para essas anomalias que a gente nasce com ela, que é denominado, são as expiações, quando você já nasce, né, com um adoecimento físico, com gratidão. Porque para chegar até você aquela doença, quanta coisa antes. Então você precisa poder pensar assim, puxa, isso aqui está na minha vida, o que é, que mensagem isso aqui está trazendo para mim? Que tipo de renúncia estou sendo chamado a cuidar com essa questão? Então, estão entendendo o que é encarnação? O que é a chegada da gente na vida, nessa vida corpórea? Não é uma coisinha simples. Muito tempo. Um espírito passa, no mínimo, aproximadamente, bem assim em gerais, uns 50 anos no mundo espiritual antes de uma próxima encarnação. No mínimo, uns 50. A gente passa uns 100 aqui, agora estão chegando a 104, né? Uns 100 aqui. Então imagina que uns 100 aqui, uns 50 lá, mais uns 100 aqui, uns 50 lá. Quantas encarnações? 50 se der. Se você ainda precisar de mais um cadinho lá, calma. Até você encontrar condições de reencarnar. Bom, então tudo isso que eu estava falando. Assim, a gente nasce em um determinado lugar na família, com uma determinada condição. Esse lugar, você tem que cuidar deste lugar. Se você nasceu filho do seu pai, você tem que desencarnar filho do seu pai. Significa, não queira ser pai do seu pai. Não queira ser mãe do seu pai. Não queira ser irmã da sua mãe. Se você nasceu filho daquele casal, porque todos nós nascemos de algum casal, se você nasceu filho, tem uma razão espiritual para isso. Não transgrida isso. Porque se você sai do lugar de filho e começa a querer ser mãe da sua mãe, o que acontece com a sua mãe? Vai sair do lugar também. Então você é corresponsável pelo enfraquecimento da mãe. Mas acontece que meus pais estão velhinhos, viraram filho. Virou não. Velho não é filho. Precisa de cuidados da velhice. Mas você sempre tem que cuidar dos velhos no lugar de filho. Que é um lugar respeitoso da hierarquia de quem vem antes. Mas acontece que a minha mãe isso, minha mãe aquilo. Capítulo 14 do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. O que os Espíritos dizem lá? Olha, gente, é tão linda essa frase. É certo que alguns pais descuram do seu cuidado com os filhos. Mas é a Deus que eles vão prestar contas.
Olha o que os Espíritos estão dizendo. Sai do lugar de juiz, pelo amor de Deus. Você é filho. Se você tem insatisfações afetivas, em primeiro lugar, não é casual. Segundo, se alguém tem que julgar, é a espiritualidade maior. O que aconteceu com vocês na outra encarnação? Não sei, não quero saber, vamos deixar isso para depois. Então, o que você precisa fazer enquanto isso? Cuida. Aceita. Os nossos pais são precários, como nós também somos filhos precários para os nossos pais. E seremos precários como pai e mãe para os nossos filhos também. Não tem ninguém arrumado. Lembra que eu falei isso no começo da palestra? Nós todos somos desarrumados, gente. Nós somos espíritos imperfeitos num planeta de prova e expiação. Então não tem papai 100%, mamãe 100%. Mas que bom que não tem, porque se todos fôssemos 100%, nem encarnar a gente precisaria. Já estaria todo mundo lá no mundo de regeneração, nos mundos felizes. Olha que maravilha. Então a gente precisa começar a entender que nascer numa família, neste lugar que você nasceu, você precisa preservar este lugar. Não é para você ser irmão do seu filho, amiguinho do seu filho, coleguinha. Não, se ele nasceu depois, é porque você tem algo a mais para dar para ele. Se você desce a escada e fica no mesmo nível, como é que vai ser o processo educativo? O processo educativo pressupõe alguma precedência e hierarquia. Então, você tem que ficar no seu lugar. De mãe, de pai, deixa o filho lá, para a vida poder seguir adiante. Porque senão a gente perpetua desordens. O amor, para poder se manifestar numa família, precisa de ordem, não basta a gente amar. Amor precisa de ordem, a água precisa de ordem para chegar no cano da sua casa. Precisa ter um monte de canos para poder chegar água na sua casa. Se não tiver cano para chegar, a água não chega. Então, amor precisa de ordem, né? Olha isso, não é? Então, se as coisas estão neste lugar, é para ficar neste lugar. Se você é o primeiro filho, você tem que ocupar o lugar de primeiro filho, não de quinto. Se você é o caçula, você tem que se comportar como caçula. Deixa o primeiro em primeiro. Por que será que você veio como quinto ou sexto? Por que você não veio em primeiro lugar? São razões espirituais as quais a gente não tem a noção completa. Sabe um quebra-cabeça que a gente não sabe todo? A gente só sabe de uma pecinha? Somos nós. Por isso que tem época na vida da gente que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. A gente está olhando só para a pecinha. A gente ainda não entendeu que essa pecinha faz parte de um negócio desse tamanho. Então, quando a gente começar a entender isso, olha, eu posso não saber por que você é meu pai, posso não saber por que você é minha mãe, não sei por que você é meu filho, nem por que você é meu irmão. Mas já que somos, sigamos, vamos amar. Está todo mundo na escola do amor. Esse é o curso que a gente escolheu. Nós todos nos matriculamos. Eu quero curso do amor. Vai para a Terra, meu filho. Lá é espetáculo. Melhor Harvard que existe de amor é a Terra, né? Pode ir. Vou te dar um trem com uma galera nesse trem especial para você. Tem tudinho que você vai precisar. Tá lá. Aí você entra no vagão. Vocês de novo. E aí eles vão dizer, ué, você de novo, verdade, né? Nós também temos muitas dívidas para ajustar, né? Mas vamos pensar, não é só dívida que a gente vem ajustar. A gente também vem para trazer o novo. A gente também vem para criar coisas novas. A gente não vem só, se ficar só pagando dívida, ninguém vai sair de cheque especial, né, gente? A reencarnação não é só cheque especial, não, pelo amor de Deus, né? A reencarnação também é construção. Também é um novo chegando na vida da gente. Precisa ter esse olhar, né? O que é que eu posso fazer de novo, de criativo, de belo, pela minha família? Eu também sou responsável pelo crescimento deles. Nós somos co-criadores. Né? Na pergunta sobre a finalidade da reencarnação, qual é a finalidade da encarnação? Contribuir para o desenvolvimento moral do entorno, não só a sua evolução individual. Você vem cuidar da sua evolução individual, mas você tem tudo a ver com o crescimento das pessoas da sua família. Né? Eu dizia para os meus filhos, quando estavam naquela fase difícil da adolescência, não quero ir para a casa espírita, aquela mocidade é chata, né? Acho que todo pai e mãe passa por isso. Né? E aí eu dizia para minha filha assim, minha filha, olha só, deixa eu te dizer. Você vai sim. Tá bom? Isso é o lugar do adulto, né? Você vai sim.
Meu filho mais novo dizia assim, mãe, você manda muito. Eu falei, sinto muito, mãe, é isso mesmo. Manda mesmo. E eu vou mandar mesmo, é para ir. E aí eu dizia o seguinte, eu tenho um compromisso com a espiritualidade de te devolver para o plano espiritual um cadinho melhor. Eu não posso devolver igual, gente. Um cadinho melhor. Não quero um muitão não, mas só um cadinho. Esse é o meu compromisso. Se você vai gostar do compromisso não, aí você resolve com Deus depois. A minha tarefa eu vou cumprir. Quem é essa? Eu tenho uma responsabilidade com você. Capítulo 14. Que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? O que eu fiz dos filhos confiados à minha guarda? Eu ofereci para eles o melhor, porque os meus pais ofereceram para mim o melhor. Eu nasci num lar espírita. Então, eles ofereceram para mim o que eles tinham de melhor. Eu agradeço sempre isso. Porque se não fosse esse espiritismo que eu trago no meu coração, no meu dia a dia, eu não aguentaria as provas pelas quais eu tenho passado, que tem sido muitas. Nós todos passamos por provas difíceis. Não sei onde é que eu estaria, gente. Se eu não tivesse esse entendimento, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se eu não tivesse esse conhecimento, embora seja, embora seja um conhecimento teórico, não tem jeito, chega uma hora que a vida prática chama. Você vai ter que colocar o teórico na prática. Não tem condição. O que acontece é que nós somos crianças espirituais, né? Aí aqui a nossa querida que perguntou, puxa, o negócio acadêmico é complicado. A Joana de Anjos diz nesse livro, Em Busca da Verdade, que nós somos crianças feridas. Nós temos que cuidar da nossa criança ferida que tem aqui. Não é para bater nela não, viu gente? Não é para deixar ela de castigo. É para dar um acolhimento para a sua criança ferida. Todos nós tivemos infâncias com algumas dificuldades. Ninguém tem infância 100%. Isso é só na Walt Disney que rola. Na nossa família, nas nossas famílias, todas as nossas infâncias têm alguma coisa, tem algum amor que eu queria ter recebido que eu não recebi. Todos nós, por mais bacana que a mãe e o pai tenham sido. Pode ser que o nosso corpo tenha estado de cabeça para baixo, a gente não sabe. Somos espíritos com muitas coisas para ajustar. Então, se a gente entender isso, que a gente tem feridas na alma para cuidar, vamos cuidar. Para de reclamar que está ferido, que isso não cura. Se você parar de reclamar e usar sua força para cuidar das suas feridas, faça algo que deixe a sua alma feliz. E vai nesse processo progressivo, né? De ir cuidando. Quando você vê, as coisas já não te doem mais tanto assim. Isso não é descuido, não. É porque a gente tem conexão divina. Na conexão divina, a gente tem uma coisa assim. Está tudo certo como deve ser. E graças a Deus. Vamos seguir, né? Ó, tenho 5 minutos. Fale. Fique em pé, por favor. Daniel. Quem é o Daniel? Olha o Daniel, conheceu a minha família aí. Bom, então, você falou do filho pródigo. Nós temos consciência que viemos de Deus. Estamos voltando para Deus. É uma viagem no tempo. Eu queria que você fizesse uma relação desse tempo nessa volta. Uma relação da volta? Isso. Qual é a nossa relação nesse tempo, na nossa renúncia, o momento da nossa volta, a nossa decisão, o momento certo, como você colocou, Magdala, a decisão nossa, a maturidade no tempo, porque o tempo não passa, na verdade. E como relacionar essa ideia do tempo saindo de Deus, na nossa trajetória evolutiva, espiralada, até voltar para Deus, porque é a nossa volta para Deus. Então, um filho pródigo que volta para Deus. Eu fiquei pensando, é como se a gente fosse assim, ó. Assim, esse aqui é um eixo do tempo, né? Se a gente pensasse aqui. Sai da casa do pai, né? Vive a máxima escassez, aqui é o tédio. E aí volta para a casa do pai, né? Aqui, encontra com o pai, né? Aqui a gente está... É o desencontro, aqui é a saída, né? Então, usando as palavras que eu usei aqui, desconecta, conecta novamente. Mas começa aqui, olha. Começa aqui no tédio, começa no cansaço.
Aí aqui vai aparecer essa renúncia que eu falei, né? Para você poder fazer o encontro aqui com o pai. Então, aqui o filho pródigo saiu da casa do pai, gasta os recursos, experiência de escassez. Mas é muito importante lembrar que a gente não deixa de estar sob a proteção divina em momento algum. Tudo isso aqui você tem em Deus. O tempo todo Deus está aqui. Você só não percebe isso. Por exemplo, nós estamos respirando ar aqui. Está entrando ar no pulmão da gente. E eu posso me conectar com isso ou não. Tem muitos espíritos encarnados aqui sentados do ladinho de você. Seu protetor espiritual, parentes desencarnados estão aqui também junto. Você pode não perceber, mas está aí. Se a gente percebe, se a gente faz conexão, muda. Então, essa conexão é um exercício para a gente, porque a vida material nos distrai dessa conexão. Então, a gente precisa de algumas práticas para poder fazer conexão, meditação, oração, para a gente poder fazer isso. Então, ele está me perguntando aqui sobre o tempo. Como é que se dá? Cada um de nós vai fazer essa viagem aqui num tempo específico. Eu não tenho um tempo programado, de isso acontece nesse tempo. Há pessoas que vão passar uma encarnação inteira aqui. Uma encarnação inteira aqui. 2, 3, tantas encarnações aqui, enfim. Cada um de nós vai levar o tempo que for necessário para que esse processo se dê. Nós estamos voltando para a parte espiritual, mas Deus não está lá na parte espiritual. Deus está aqui o tempo inteiro. Nós estamos mergulhados, imersos, banhados da divindade, né? Nós somos Deus também, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando a gente diz voltar para a casa do Pai, é voltar para casa, voltar para a sua essência, né? João de Ângeles usa o termo Cristo interno, né? Quando você conecta com o seu Cristo interno. Por que é tão importante conectar-se? Porque quando a gente faz a conexão, o nosso ponto de vista sobre a vida muda. O valor que a gente dá para as coisas todo muda. Coisas que eram tão importantes passam a ficar desimportantes e outras coisas que não tinham importância alguma passam a ficar muito importantes. Isso só pode acontecer quando diminui a nossa ligação e força e apego com a vida material. Aí tudo muda de sentido. Vocês já tiveram contato com pessoas que tiveram algum tipo de doença terminal, vão entender o que eu estou querendo dizer. Pessoas que têm essa experiência da possibilidade do corpo não corresponder à alma, o que acontece? A alma começa a mudar seu ponto de vista. Em vez de querer coisas desse âmbito, passa a querer coisas de outro âmbito. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Sobre o tempo de amadurecimento, esse tempo é muito singular. Só é importante entender que o tempo para a espiritualidade ele não é linear. Né? O tempo para a espiritualidade, o tempo do espírito é um tempo circular. Nós vivemos, né? Você usa a metáfora aqui da espiral, é isso mesmo, né? Então é assim, né? Uma espiral, né? Então a gente passa por experiências, olha só, se eu colocar assim, essa experiência parecida com essa, parecida com essa, parecida com essa, mas cada vez que eu passo por ela, eu já estou num estágio diferente de amadurecimento espiritual, entendendo que aqui, né? O amadurecimento aqui o início. Então, eu vou passar pela experiência, por exemplo, da maternidade. Aqui eu passo de um jeito. Aqui, maternidade de novo, já passo de outro jeito. Maternidade de noite, de novo, passo de outro jeito. Então, cada vez que eu passo por uma experiência, o nosso espírito, eu vou dizer assim, ele vai adquirindo fortaleza moral. Então, às vezes a gente tem a impressão assim, caramba, eu não aprendi nada, estou sofrendo de novo com isso aqui. Eu falei, não. Claro que você aprendeu. Se a lei do progresso diz que a gente não anda para trás, você aprendeu sim. Lei do progresso, parte 3ª lá do Livro dos Espíritos. O que ele diz lá? Que o nosso progresso ele é sempre para frente. Se ele não anda para trás, ou seja, você não vai voltar a ser cachorro, significa que está repetindo esse assunto, opa! Se você já tem noção que está repetindo, já é uma beleza. 2, está repetindo o quê? Tem alguma coisa ali, no que se repete, que é o seu gênero de prova, que você está agarrado, que você está apegado. É o prazer no sofrimento. Às vezes a gente vive um sofrimento,
Não deixe esse sofrimento ir, porque vou contar um segredo para vocês. Às vezes, a gente se sente especial porque sofre. Né? E a gente tem tanta vontade de ser especial. Sabe por que a gente quer ser especial? Porque a gente entendeu, sei lá quem foi que ensinou isso pra gente, que os especiais ganham mais amor. Quem contou isso eu não sei, porque Deus nunca disse isso. Deus disse que ama todo mundo igual, feinhos e bonitinhos. A gente entendeu em algum lugar que os mais bonitinhos iam ganhar mais amor. Então, às vezes a gente fica agarrado no sofrimento, porque a gente acha que a gente é especial porque está passando por aquilo, né? Às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem assim, nossa, eu admiro tanto você, porque você é guerreiro. Eu falei, para com isso, dizer que eu sou guerreiro, gente. Todo mundo é guerreiro, se a gente for dizer isso. Eu apenas sigo. Tem outro jeito sem ser seguir? Não tem. Porque eu posso até parar, mas não vai adiantar. Eu vou reencarnar de novo, vai ter que seguir. A vida é para frente, a vida é fluxo. É para frente. Porque eu sigo não quer dizer que eu sou guerreiro, eu apenas sigo. E quando a gente segue entendendo que é isso mesmo, ninguém é especial porque segue, tá certo? Ou então todo mundo é especial. Então a gente também pode chegar a essa conclusão. Ou todo mundo é especial e pronto, né? Mas quando a gente está vendo um assuntinho que repete, é como se fosse, gente, um imã no corpo da gente. A gente só atrai aquele tipo de circunstância. Né? Não tem pessoas que têm falências sucessivas, só namoram homem complicado e não sei o quê. Essas coisas complicadas que repete. Opa, você está agarrado no quê? Para isso estar repetindo. Tem alguma coisa ali que você ainda não aprendeu, está precisando aprender. Está precisando olhar. Vocês têm uma expressão que eu gosto, mineiro tem uma expressão chamada olha para você ver. Olha para você ver. Eu acho essa expressão um espetáculo. Olhar para ver significa que às vezes a gente olha e não vê. Então essa coisa que repete é que você olhou e ainda não viu. O que você está precisando ver? Aquela situação está se repetindo, você não, o que você não está vendo? O que você não está vendo é o que você está gostando. É isso que a gente não vê. A gente sabe reclamar dos outros. Mas a gente ainda não olhou o que é que eu ainda gosto tanto. Livro dos Espíritos, questão 1009. Eu ainda não estou desgostando do mal. Porque o mal mesmo não existe, né, gente? Mal é ausência do bem. Então, quando uma coisa está me fazendo mal e eu ainda estou gostando, está tendo uma distorção do gosto. É isso que lá na lei de conservação os Espíritos estão dizendo. Distorção do gosto é porque a gente vive tanto tempo no apego que a gente já não sabe mais o que faz bem e o que não faz. A gente gosta de Coca-Cola. Não é incrível? Coca-Cola faz mal, todo mundo sabe, gente. E a gente não toma. Por que a gente ainda não desgostou disso? Ainda não amadurecemos a ponto de ainda não desgostar disso. É isso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Como que a gente ainda tem coisas difíceis na vida da gente que a gente abraça e gosta, e repete, ainda oferece. É isso. É assim que a gente está. E vai repetir, gente, inúmeras vezes até aquele assunto ficar resolvido. A gente ainda não sabe cuidar do nosso corpo físico. A gente ainda faz muita bobagem, muita mesmo. Não é? Não dorme, não come direito e pá. Depois a gente fica enrolado resolvendo o fígado, resolvendo o pulmão, resolvendo, né, o coração, resolvendo o estômago, porque a gente ainda não sabe cuidar. Nós estamos aprendendo a cuidar. Isso tudo que eu estava respondendo agora do tempo, né? Nem sei mais se eu respondi a sua pergunta. Enfim, a gente foi para outros lugares, né? Enfim. Bom, gente, são 10h35. Foi um enorme prazer, adorei essa nossa conversa. Espero que tenha sido útil para vocês. E a gente se reencontra em breve. Imensamente. Acho que assim, o que nós podemos ver nos olhinhos de todo mundo, né? É essa alegria, essa gratidão, Ana Teresa.
especialmente por essa forma, por essa leveza tão grande na profundidade, né? Uma leveza em tratar de temas tão importantes para todos nós. Nós só podemos agradecer mesmo, esperar que ela esteja conosco muitas vezes.